E aí, como é que você está hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. Olha, pode ficar ainda melhor se você escolher ser saudável, escolher melhor os alimentos que vai colocar na sua mesa, escolher se movimentar, descansar melhor e confiar em Deus. É um resumo bem básico de tudo que a gente conversa aqui no Vida e Saúde, mas você tem o poder da mudança e ela acontece através do nosso Criador. Hoje eu trouxe para você aqui uma frase, uma reflexão de Ellen White que disse o seguinte: é pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitos nas pequenas coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. Olha só que interessante. A Bíblia traz também aquele outro texto que fala que são as pequenas raposas que destroem uma vinha inteira. Presta atenção nos pequenos hábitos do dia a dia, especialmente você que tem filhos pequenos, que está ali tentando conduzi-los da melhor maneira possível. A correção desses pequenos hábitos diários é que vai trazer sucesso, que vai gerar paciência no dia a dia e a formação de um caráter mais semelhante ao de Jesus. No programa de hoje a gente vai falar sobre neuropatias, um termo que talvez muitos de nós não conheçamos, mas alguns podem sofrer com neuropatias e precisam entender melhor sobre esse assunto. Acho que tudo de saúde é sempre bom. Primeiro começar com informação, reconhecimento e aí atuação sobre aquele assunto. Doutor Paulo, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez, viu? Muito obrigado, Teru. Obrigado pelo convite mais uma vez. Neuropatia. O que é uma neuropatia, doutor? Neuropatia é uma doença que é um conjunto de doenças, na verdade, que acometem o sistema nervoso periférico. A gente já conversou em outros programas sobre AVC, esclerose múltipla, que afetam o sistema nervoso central. As neuropatias, elas afetam o restante do sistema nervoso, fora do cérebro e medula espinhal. Então, os nervos periféricos são o foco das neuropatias. A gente tem uma tela aqui, doutor, que eu queria que o senhor explicasse se existem diferentes tipos de neuropatias. Nessa tela aqui dá para ter uma ideia disso, né? O sistema nervoso central, o encéfalo e medula espinhal. E as neuropatias afetam, então, o sistema nervoso periférico. Os nervos periféricos, eles podem ser tanto motores, os que dão a força, realizam, responsáveis pelos movimentos, podem ser sensitivos, são os que levam as informações para a medula espinhal e para o cérebro. Tem alguns nervos periféricos que são autonômicos e que são responsáveis por controlar algumas funções vitais. São aqueles que a gente parece que não controla muito os movimentos ou a função exata? Esses são os que a gente não consegue determinar certinho o que vai fazer. Às vezes a gente nem reconhece que eles estão em atividade. Porque as mãos, os pés a gente consegue mexer, a gente sente, né, as sensações, mas... O sistema nervoso autonômico é responsável, por exemplo, pelo controle da quantidade de suor, pelo movimento do estômago e do intestino, pela velocidade desse movimento e outras funções básicas do nosso corpo. Frequência cardíaca, controle da pressão arterial e outras coisas assim. São aqueles que fazem plantão e funcionam, quer queiramos, quer não. Tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Doutor, como é que surge uma neuropatia? De onde vem uma neuropatia num organismo tão perfeitamente arquitetado como o nosso? As neuropatias, elas podem ser doenças primárias do nervo, então a estrutura do nervo está com algum problema, como acontece, por exemplo, nas neuropatias hereditárias. A doença de Charcot-Marie, na polineuropatia amiloidótica familiar. No caso da doença de Charcot-Marie, a estrutura do nervo foi formada com um problema. E isso é que vai causar sintomas, perda de força, perda da sensibilidade e tudo mais. Uhum. As neuropatias podem ser também por causas externas. Às vezes a compressão ou o trauma em algum nervo pode lesar esse nervo. E elas podem ser também por causas tóxicas ou metabólicas que interferem no funcionamento normal do nervo. A gente pensa no nervo como um fiozinho, mas na verdade é uma estrutura muito complexa. Vamos mostrar aqui, olha, a gente tem aqui um exemplo, né? Tem aqui um modelo. Então, esses risquinhos em amarelo aqui estão representando os nervos e aqui dá para ver o exemplo de uma neuropatia muito comum, uma neuropatia focal do nervo mediano. Ele passa aqui por baixo dessa estrutura e em algumas pessoas essa estrutura está um pouquinho apertada e pode comprimir o nervo aqui embaixo, dando sintoma.
fraqueza nessa região da mão, alteração da sensibilidade nesses dedos. Esse é um exemplo. Quando isso acontece nessa região, a gente dá até um nome específico, chama isso de síndrome do túnel do carpo. É um dos tipos de neuropatia focal que acomete um dos nervos aqui. O senhor mencionou aqui, agora há pouco, que algumas neuropatias podem vir de problemas metabólicos. Eu já pensei, por exemplo, numa das mais comuns doenças do Brasil e do mundo, diabetes, que é um problema de metabolismo, muitas vezes, né? Sim, o diabetes mellitus é uma das principais causas de neuropatia. E ele pode, a neuropatia diabética, ela pode se manifestar de diversas formas. Existe uma forma que a gente chama de polineuropatia diabética, em que praticamente todos os nervos são acometidos. Então começa com uma pequena alteração da sensibilidade nos pés. Às vezes um formigamento. Isso, um pouco de dor pode acontecer também. A neuropatia diabética, ela costuma ser dolorosa em muitos casos. E esses sintomas vão subindo do pé, depois até atingir o joelho, a coxa, e aí passam para as mãos e tudo mais. Essa é uma das formas. Mas a neuropatia diabética aumenta, por exemplo, a chance de síndrome do túnel do carpo, pode dar neuropatia nos nervos que movimentam o olho da gente, então nervos cranianos também podem ser afetados pelo diabetes. E existem outras doenças que podem também, doutor, ou trazer as neuropatias? Existem diversas doenças. Os nervos periféricos, eles podem ser afetados, por exemplo, por doenças inflamatórias, como sarcoidose. Eles podem ser afetados por alterações tóxicas, álcool ou alguns medicamentos. Existem alguns remédios que a gente precisa usar para tratar pacientes, por exemplo, que têm câncer, mas esses remédios também causam um risco maior de lesão dos nervos periféricos. E uma vez lesionado, então a gente estava aqui com aquela sequência, né, de possibilidades. Será que existe reversão para a neuropatia? Essa é uma pergunta que todo mundo que está sofrendo fica angustiado. Será que tem volta? Será que tem recuperação? Essa é uma pergunta boa. Depende do que lesou o nervo. Na maioria das vezes, o nervo tem capacidade de regeneração. Ele pode tanto recuperar a parte de fora do nervo, que chama bainha de mielina, ele pode inclusive crescer de novo o nervo e atingir as regiões que foram alteradas. Algumas coisas, por exemplo, se um nervo está comprimido aqui... Deixa eu segurar para mostrar aqui, claro. Doutor, melhor. Aquela hora você estava falando da síndrome do túnel de carpo, é isso? Isso. Por exemplo, em fases iniciais da doença, a gente usa alguns medicamentos que aliviam os sintomas. Mas se o nervo estiver muito apertado aqui, a gente pode fazer um procedimento cirúrgico, libera o nervo, isso facilita a recuperação. Melhora a dor. E alivia os sintomas. A principal dificuldade que a gente tem de tratar é quando a doença é própria do nervo. Imagine alguém, como os casos que eu citei, que nasceu com um defeito na produção do nervo, Entendi. na produção da bainha de mielina. Até pouco tempo atrás não existia tratamento específico para isso. A gente sempre indica a reabilitação física, que pode envolver atividade ou fisioterapia, mas não existia um tratamento específico. Recentemente, algumas dessas doenças, a gente já tem tratamentos específicos, mesmo que sejam doenças hereditárias. A polineuropatia amiloidótica familiar, por exemplo, é uma doença muito grave que pode causar desde dificuldade para andar e até levar o indivíduo à morte. E ela é herdada, então o pai... O próprio nome já diz, né? Aumenta a chance do filho e do neto terem. E até pouco tempo atrás não existia tratamento e hoje existem tratamentos aprovados no Brasil para a gente tratar a polineuropatia. Que legal. Doutor, vamos falar um pouquinho dos sintomas das neuropatias? E acho que a gente pode começar desse lado aqui, mostrando os sintomas mais leves, então. Formigamento talvez seria o mais popular, digamos assim? Essa é uma das principais queixas no consultório. As pessoas às vezes chegam com queixa de formigamento, sensação estranha nos dedos, e alguns descrevem isso como uma sensação um pouco de calor às vezes, mas essa sensação de anestesia ou de formigamento é uma das queixas mais frequentes. Não está normal. Às vezes isso representa uma neuropatia e pode ser o começo de uma neuropatia até mais grave. Mas outras vezes isso representa só a resposta do nervo a algum estímulo externo. Entendi. Por exemplo, quando a gente está muito ansioso, muito cansado ou muito estressado,
isso já pode desencadear formigamento. Entendi. E é uma das queixas comuns. Mas tem que investigar. Acho que é válido sempre a conversa com o especialista. Sim. Dormência. Você mencionou aqui no caso do diabetes, por exemplo. O paciente às vezes começa a sentir que o pé está dormindo ali, não tem... A dormência, ela é um pouco parecida com o formigamento. A gente pode chamar a dormência de uma parestesia, mas a dormência também acontece como uma hipoestesia, uma perda da sensibilidade e essa sensação de anestesia e tudo mais, isso muitas pessoas reconhecem como dormência também. Entendi. Vamos para o próximo sintoma, considerado até um sintoma mais leve, a perda da sensibilidade. Então, um furinho, um machucado, o calor, o frio. A perda de sensibilidade, ela já é um sintoma que chama mais atenção para as neuropatias até do que o formigamento em si. A perda de sensibilidade pode acontecer, por exemplo, na sensibilidade ao toque, à dor, ao calor. As pessoas podem ter também perda de sensibilidade da posição dos membros, que é um negócio que às vezes a gente não presta muita atenção. Explica melhor, doutor. Quando a gente caminha, por exemplo, a gente recebe informações dos nervos periféricos da posição de que está o nosso corpo, para a gente conseguir se movimentar com mais facilidade. Então, o equilíbrio pode estar um pouquinho afetado, mas essa perda de sensibilidade profunda, que a gente chama, já é um sinal um pouco mais importante. Opa, tem que prestar atenção. Chama mais atenção para uma neuropatia. Tá. Avançando aqui para os sintomas não tão mais light, né? A perda de força. E aqui a gente está mostrando aqui alguém se segurando numa academia, mas a perda de força nas atividades diárias que vai chamar atenção aqui. Às vezes torcer um pano, segurar um prato pesado. Isso que você mencionou é fundamental. Às vezes a gente reclama de perda de força, mas como um cansaço, uma fadiga, um sintoma um pouco mais inespecífico. Agora, quando é para alguma tarefa específica, igual você citou, torcer o prato, ligar o carro, abrir uma fechadura, abrir uma conserva, estender roupa ou fazer alguma atividade específica e não está conseguindo desempenhar isso é um sintoma muito importante e chama a atenção para a neuropatia. Nas pernas, a pessoa pode ter dificuldade de subir ou descer degraus. Às vezes, quando se senta num banco, pode ter dificuldade de se levantar da cadeira. Às vezes, usa o vaso sanitário, tem dificuldade para sair. Isso chama muito a atenção porque é uma perda de força para uma tarefa específica e isso pode ser uma neuropatia, sim. Vamos para o próximo aqui. Dificuldade de equilíbrio, você falou um pouquinho aqui com relação, inclusive, à sensibilidade, né, doutor? A dificuldade do equilíbrio, ela pode acontecer tanto pela perda dessa sensibilidade profunda, que a gente chama, e aí ela é muito pior quando a gente perde a referência dos olhos. Então, no escuro, essa é aquela pessoa que consegue até tomar banho, mas às vezes fecha os olhos na hora do banho e perde um pouco o equilíbrio. Isso chama muito atenção para a neuropatia. Tá. Outra atividade também que pode ressaltar esse sintoma é quando às vezes a pessoa acorda à noite para ir ao banheiro e aí no ambiente escuro ela tem mais dificuldade de andar porque tem essa alteração do equilíbrio. Entendi. E por último, mas eu entendo aqui que não seja sejam os únicos, né? Dificuldade para andar, que está relacionado com equilíbrio, com a perda de sensibilidade. Está relacionado tanto com o equilíbrio quanto a perda de sensibilidade. Algumas pessoas têm dificuldade para andar por atrofia dos músculos, por mudança na estrutura do pé, inclusive dos ossos, que pode acontecer com quadros de neuropatia. A dificuldade para andar já é um sintoma mais avançado e mais importante. Isso de mais avançado não é necessariamente numa escala de tempo, começa levezinho e vai piorando. Tem algumas neuropatias que o principal sintoma é a dificuldade de andar. E já começa assim. Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. É uma neuropatia de evolução aguda ou subaguda, isso quer dizer que evolui em alguns dias. E muitos pacientes na primeira semana de sintomas já não conseguem mais andar. Entendi. Agora é o seguinte, dá a impressão de que as neuropatias às vezes são sintomas de outras doenças e às vezes por si só são doenças. Quero saber o seguinte, no caso das neuropatias, você trata a doença de base ou trato que seria, de repente, um sintoma? Ou estou errada nessa conclusão, doutor? Não, tá no caminho, assim, ó.
A neuropatia a gente precisa tratar, independente do que causou. Mas é claro que se tem um fator desencadeante, se é um medicamento que está causando, se é bebida alcoólica, se é o uso de outras substâncias abusivas, o fato da gente retirar isso faz parte do tratamento da neuropatia. Neuropatia pode acontecer também em outras doenças metabólicas, pessoas com insuficiência renal. Então, o tratamento da insuficiência renal auxilia no tratamento da neuropatia. Eu pensei aqui, por exemplo, também vários desses sintomas aqui estão relacionados, por exemplo, à hanseníase, que é uma doença, seria a doença de base e apresentariam esses sintomas. Exatamente, isso foi um ótimo exemplo. A hanseníase, ela pode causar, inclusive, lesões focais nos nervos. O bacilo, ele tem uma maior predisposição de se desenvolver em áreas frias. Então, os membros estão mais sujeitos. Nessas regiões onde tem menor quantidade de calor, pode provocar ali lesões focais dos nervos, inclusive. A hanseníase é uma causa de neuropatia por infecção. Olha aí, interessante. Então você acaba tratando a neuropatia e também a doença, por exemplo, no caso, você vai ter que combater sem dúvida, a infecção aí ali, o vírus. Precisa tratar a doença de base, no caso da hanseníase, precisa tratar o bacilo e resolver o problema da infecção. Tá. Vamos falar de tratamento, então, que eu acho que você está aí querendo também, você que já tem o pé ou já tem alguns desses sintomas, está interessado em saber o que pode fazer a mais, porque nada substitui a consulta com o seu especialista, você e o médico. E não importa se o médico, gente, é o médico do sistema do governo, do SUS, né? Que às vezes é um clínico geral, às vezes não é um médico específico, mas ele já vai te dar um caminho ou um encaminhamento para o especialista. Agora, não pode só ficar na conversa com o vizinho, aqui na conversa pela televisão, né, doutor? Sem dúvida. E assim, todos os médicos têm habilitação para tratar vários tipos. É claro que quando o caso começa a ficar um pouco mais complexo, a gente encaminha para um especialista. Mesmo dentro da neurologia, vários casos de neuropatia são tratados por todos os neurologistas, mas alguns casos mais difíceis são encaminhados para especialistas em doenças neuromusculares. Legal. Então, por exemplo, há alguma história de polineuropatia amiloidótica ou de doença de Charcot-Marie ou de Guillain-Barré, são casos que dependem de um tratamento um pouco mais especializado. A neuropatia diabética, por outro lado, em diversas fases da doença, o médico mais adequado para tratar pode ser o clínico geral, o endocrinologista ou o neurologista também. Entendi. Bom, os tratamentos vão ser variados, doutor, além da indicação para o especialista? Eles vão ser variados de acordo com a Medicamento? causa. Sim. Por exemplo, quando a gente cita, eu gosto de repetir principalmente essas doenças mais graves e que têm tratamento. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença que pode levar até a morte. Mas se a gente tratar a tempo, de forma adequada no hospital, a chance de recuperação é muito grande e a pessoa volta à vida normal, com atividades normais e tudo mais. No caso do diabetes, é importante tratar o diabetes, mas também preservar a saúde dos nervos como um geral. Então, a prática de exercícios físicos é fundamental, tanto para a reabilitação quanto para a manutenção da força. Às vezes, a gente não tem um tratamento específico, mas manter a capacidade de trabalho, o grau de atividades diárias é o foco do tratamento também. Eu sei que a gente não combinou essa pergunta, mas eu queria fazer. Terapias alternativas, como, por exemplo, banhos alternados, massagens, que são tratamentos normalmente estimulantes, ajudam nesse caso, doutor, ou não? Eles podem ajudar no alívio dos sintomas e, dependendo da neuropatia, a principal queixa são sintomas leves que podem melhorar sim com terapia. E tem que tomar cuidado também, até na aplicação dessas terapias, porque, por exemplo, na perda de sensibilidade, pode ocorrer uma queimadura se a pessoa não tiver um auxílio ali, né, doutor? Sem dúvida. Mesmo essas terapias alternativas, é importante que elas sejam acompanhadas e recomendadas até pelo médico que é o seu assistente. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço. A gente vai fazer um intervalo e na volta, Dr. César vai falar sobre as doenças psicossomáticas. Tá na moda, todo mundo fala de psicossomáticas, mas ele vai falar como elas podem ser agravadas pelos conflitos ou estresse em relacionamentos. Muito interessante esse assunto. E ainda hoje tem essa receita deliciosa de bicalhau aqui no Vida e Saúde, esse bolinho de grão de bico com nori. Olha, não sai daí não, eu já volto.